Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 5 de junho. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala todo sobre o futebol, principalmente os times mineiros. Vamos aos destaques do programa de hoje. Cruzeiro já sabe quem irá enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. Thiago Largue começa a preparar o Atlético para o jogo de quinta-feira contra o América. A América pode ter volta de jogadores experientes no Clássico. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Você pode participar dessa conversa com a gente para fazer essa interação com o pessoal de casa e dos nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Explica aí, pessoal de casa, como é que eles podem participar? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Bom, hoje então vamos falar do clássico de quinta-feira, Atlético e América. Temos aí para poder falar ainda sorteio da Libertadores. Deu um jogão aí, a coisa vai pegar nesse jogo do Cruzeiro, hein? E tem América também. Então vamos começar aqui com os nossos comentaristas. Guilherme, vou deixar para poder falar do sorteio depois, porque a gente tem aí o Vasco pela frente. O Cruzeiro tem o Vasco pela frente, um time do Vasco que está totalmente destroçado, sem treinador, perdeu para o Cruzeiro na Libertadores 4-0. O time do Cruzeiro pode ficar tranquilo e para o Mineirão amanhã, que vai ser jogo fácil? Fácil nunca é, né, Breno? Um abraço para o pessoal que está acompanhando de casa, ligadinho aí nas redes sociais. Campeonato Brasileiro não tem facilidade, né? Obviamente que o ambiente do Vasco, ele colabora para que o adversário, no caso o Cruzeiro, possa sentir uma questão de, esse jogo pode ser um pouco mais tranquilo. É porque a pressão está toda voltada para o Vasco. O Cruzeiro não tem essa pressão. O Cruzeiro está focado nos jogos do Campeonato Brasileiro até a parada da Copa. Veio esse sorteio da Libertadores que a gente vai comentar logo mais, que também dá uma mudadinha de foco. O Cruzeiro precisa justamente disso, é focar no Brasileirão. Tem tudo para fazer um excelente jogo contra o Vasco e, obviamente, é favorito. Aproveitando a pressão que recai sobre o Vasco e o Cruzeiro está em um momento mais tranquilo. Edu Panzi, seja bem-vindo. Bem. Para você é o seguinte, Atlético patinando, a situação não está muito boa pelo lado de lá, o América vencendo e vencendo dentro de casa, junto com o Flamengo, é o melhor mandante do brasileiro. O que pode se esperar desse clássico de quinta-feira? Tudo bem, né, Breno? Tudo um bem. abraço ao telespectador. Primeiro, pedir desculpa pela voz, né? Se ela durar até o final do programa, é o que interessa. Mas eu acho que o América surpreende pela campanha. A campanha do América é muito boa nesse momento do Campeonato Brasileiro. O América faz um campeonato tranquilo. Ele flertou um pouquinho com a zona do rebaixamento na última rodada, 2 pontinhos. Agora voltou a ter 5 pontos, então tranquiliza um pouco mais. E o Atlético faz um campeonato do tamanho do elenco do Atlético. O Atlético montou um elenco para meio de tabela, para no máximo pescar ali uma vaga na Libertadores no 6º lugar do Campeonato Brasileiro e olhe lá. Então está dentro da expectativa o Campeonato do Atlético. Eu sei que o torcedor espera sempre muito mais pelo tamanho do clube, mas a gente tem que olhar a realidade. E atualmente o tamanho do elenco do Atlético é para brigar por meio de tabela. Então o Campeonato do Atlético está na média. Bom, ontem teve jogo no Campeonato Brasileiro, encerrou aí a 9ª rodada, então vamos ver como é que ficou a classificação do Brasileirão após o término dessa rodada. Tá aí, Flamengo líder, 20 pontos, Cruzeiro ali encostado, quase encostado, né? 4 pontos de diferença. 4 pontos de diferença, porque se vencer ainda não assume a liderança. 16, Grêmio 16, São Paulo 16, Inter 15, Sport 15 e o Atlético aparece em 10º com 14 pontos. O que são 2 jogos mal sucedidos, já deu uma caída. A América com 13. Vou chamar a atenção, Breno, só por um detalhe. O 11º colocado, o América, a gente está acompanhando aí na telinha, tem 13 pontos. O Cruzeiro é o vice-líder,
tem 16 pontos. Então, cada tropeço no campeonato, a queda ela vai se parecer bem maior, na verdade, do que ela é. Porque está muito embolado o campeonato ainda. Não dá para dizer que há um pelotão de frente, aquele pelotão que vai ficar no meio de tabela. É óbvio que a gente vai costurando pela questão do elenco. Concordo com o Edu quando ele citou o Atlético. O Atlético, na primeira colocação do campeonato, era muito temerário já dizer que o Atlético ficaria ali, né, justamente pelo elenco que tem. E aí o campeonato vai se desenhando até a parada da Copa. Esse é um campeonato brasileiro. Depois da Copa, a gente vai ter outro campeonato totalmente diferente. Pois é, e a gente viu ali, né, no rebaixamento ali, paquerando o rebaixamento, os mesmos de sempre, né, Edu? Dali não vai sair. A coisa não muda muito, né, Breno? A gente já sabe mais ou menos o que vai ser o campeonato pelos elencos. Quando você estuda o elenco dos 20 times, os elencos, você já sabe mais ou menos onde que eles vão brigar e tá tudo dentro do normal. O Campeonato Brasileiro, sempre nas 10 primeiras rodadas, tem um time que se destaca, mas você sabe que ele não vai se manter lá em cima. E tem times que estão no meio de tabela que você sabe que vão brigar um pouco mais em cima, que é o caso do Palmeiras, por exemplo. Então, para mim não tem muita surpresa, não. Lá na frente o Flamengo sobressaindo um pouco, mas o que o Guilherme falou é o que vai acontecer. Os elencos vão estar diferentes depois da Copa. Tem muito time que vai perder jogador importante. Agora, o América vem fazendo, até o Léo Gomes citou muito isso ontem, né? O dever de casa e com isso distanciando cada vez mais ali dessa zona que estava preocupado. Tem um jogo, um clássico dentro de casa, é o mandante contra o Atlético, né? O Atlético só vai ter 2.200 ingressos para sua torcida, então espera-se que a torcida do América, pela primeira vez, aí, depois de muito tempo, seja maior do que a do Atlético. E o Anderson Moreira falou sobre a possível volta de Rafael Moura e Leandro Donizete. Acho que os dois têm uma chance boa de poder participar do jogo. A questão dos cartões, eu nem pensei nisso, né? Tá bem que aconteceu que a gente não perdeu nenhum jogador. Mas não dá nem para poder pensar, né? Assim, o jogo te absorve tanto que você não tem espaço muito para poder pensar em coisas futuras. Então, eu acho que a gente pode ter alguma volta, algum retorno de algum atleta, mas isso não é garantia. A gente tem feito testes nesses atletas, né? Fizemos para o jogo de hoje. E se eles estiverem sentindo alguma coisa, a gente tem que preservar, né? A gente não vai ter como... Aquilo que eu falo assim, a gente não pode entrar com um jogador que não está realmente preparado para poder, né, participar de um jogo aí durante os 90 minutos. Tá aí. E esses dois nomes aí que podem vir, vamos colocar também aí alguns que não vão, né? O Carlinhos não vai jogar, sentiu uma luxação no ombro. O Wesley também não. O Wesley não. O Luan também não vai jogar. Agora tem pode haver ainda, vai haver avaliação de Rafael Moura e Leandro Donizete. Qual que é a importância desses dois jogadores para um clássico como esse, hein? Por mais que o Rafael Moura não esteja numa fase esplendorosa, ele é um jogador importante, né? Ele sabe se comportar muito bem dentro da área, ocupa bem o espaço. E o Leandro Donizete é aquele que tem carregado o piano no América. É um jogador também importantíssimo, tem surpreendido pelas atuações que tem feito. Mas, na minha opinião, a volta do Leandro Donizete ela é mais importante para o América do que o Rafael Moura. É um jogador que dá uma consistência maior no meio-campo. E esse reencontro aí possível entre Leandro Donizete e a torcida do Atlético e do Independência? O torcedor do Atlético gosta muito do Leandro Donizete. E o Leandro Donizete nunca escondeu que se adaptou bem e que criou um carinho muito grande pelo Atlético, pelo torcedor. Mas aí é futebol, profissionalismo. Donizete, a hora que vestir a camisa do América, ele sair do vestiário, é só América. Ele vai querer engolir o Atlético dentro de campo. Agora, eu estou com o Pio. Hoje, o Donizete é um jogador que faz mais falta ao time do América em campo do que o Rafael Moura. Eu acho que arrumar um substituto pelo que o Donizete tem feito é mais complicado do que para o Rafael Moura lá na frente. Tem muita gente falando, Paulo Roberto até falou isso aqui ontem, que o América é o favorito desse jogo. Eu acho. Você também acha? Concorda, Guilherme? O momento do América é melhor do que o do Atlético, aquela questão que a gente sempre bate na tecla, né? A parte psicológica. O Atlético vive um momento muito complicado e isso pode interferir dentro de campo. Mas no Campeonato Mineiro, acho que no primeiro confronto, o América era favorito também. O Atlético foi lá e ganhou. Então, é clássico, né? Pela tradição, é clássico. E aí essa questão de favoritismo, eu acho que sempre tem favorito em futebol. Você pega e soma tudo que envolve futebol. Parte psicológica, física, momento. Eu acho que o melhor momento no campeonato é do América. A parte psicológica, não ter tanta pressão fora de campo, é do América.
Por isso eu coloco o América como favorito para o jogo, mas ser favorito não quer dizer que o América já ganhou. O Atlético é um time melhor que o do América. Mas vocês acham que essa pressão, vamos colocar assim, uma certa pressão pelo favoritismo? Porque o América, nos clássicos que a gente viu esse ano no Campeonato Mineiro, ele sempre esperou, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. E não foi muito bem justamente por isso, por ficar ali acuado, não partiu para cima. Num jogo como esse, que no Campeonato Brasileiro, o América aí é um melhor mandante do campeonato, sempre com resultado positivo. Acha que pode surgir aí do Enderson uma outra postura de colocar o América buscando a vitória ou ele vai ali esperar o Atlético? Ô, Breno, eu não sei, porque o Atlético tem tido muita dificuldade justamente contra as equipes que se fecham. O time que dá espaço para o Atlético encontra mais facilidade. Acho que se o Enderson está atento a esse detalhe, talvez a gente veja um América um pouco mais retraído e dificultando o jogo do Atlético. Agora, se o América for para cima, abrir... Eu não sei, ele passa a dar espaço para o time do Atlético e sempre que o Atlético encontrou espaço, ele teve mais facilidade para jogar na temporada. Bom, concorda aí, Guilherme? Você acha que é por Não, aí? eu concordo. Acho que é por aí sim. O Enderson ele vai ter que estudar muito bem essa questão do jogo, a estratégia do jogo. Né? Mas eu não acredito que o América vai ficar só para defender, não. E no Campeonato Mineiro, eu acho que foram jogos à parte, né? Muito se disse em relação a esses jogos sobre as polêmicas de arbitragem. O América perdeu um jogo, o primeiro clássico do ano foi muito polêmico. No segundo clássico do Campeonato Mineiro também teve polêmica. A torcida do América está mais preocupada hoje com a arbitragem do que com o jogo, você acha? Eu acredito que isso é um problema, isso é um problema potencial para o torcedor. E até para a diretoria também. Apesar de ser um campeonato brasileiro, vem um árbitro de fora, né, como todo mundo diz, não é um árbitro de Minas Gerais, mas isso não está fazendo tanta diferença não, porque a arbitragem está bem nivelada por baixo. Só um pitaquinho sobre essa questão dos ingressos, de ser 2 mil e pouquinho para a torcida do Atlético. Acho que a diretoria do América está certíssima. Eu concordo com você. Cara, campeonato, Tá fazendo valer o regulamento. o regulamento. A gente sabe que se for liberado, a torcida do Atlético vai ser maior, por pior que esteja o time. Então, gente, a diretoria do América está certa. Nessa hora você não tem que pensar na renda. Mas está abrindo mão da renda da torcida do Atlético. E daí, gente? Renda ela faz depois. Outro jogo, de outra forma, compensa de uma outra forma. Não adianta o torcedor do Atlético criticar esse tipo de escolha da diretoria do América, porque o mando é do América. Ele pode fazer aquilo que bem entender dentro da legislação que é aplicada ao futebol. Então, se vão ser só 2 mil ingressos para o torcedor atleticano, o torcedor do Atlético tem que se contentar com isso. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre as últimas notícias do Atlético. Não sai daí.